Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Hoje eu quero deixar uma mensagem maravilhosa, gloriosa para você. Hoje eu quero falar da glória incomparável do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque se você não prestar atenção, você não entenderá. Mas se você prestar atenção, é claro e evidente que você entenderá. Pois bem, hoje nós estudaremos o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 até o verso 20. Leiamos. Leamos o verso 12, a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, que brilhava em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Gostaria de fazer uma pequena oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós te bendizemos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Fala conosco através da tua palavra, nos dá a interpretação para nós entendê-la. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. E ele é o pináculo, o ponto mais alto da revelação acerca do Senhor Jesus. Esse livro retrata a vitória esmagadora final de Jesus sobre todos os seus inimigos. Esse livro retrata para nós que Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro da eternidade. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro do céu. Jesus é o centro das Escrituras. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é representado por aquela coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Ele é representado, simbolizado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha, simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios. Ele é simbolizado também pelo sábado. Tudo era sombra dele, e ele é a realidade. E no Novo Testamento, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Filho de Deus.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é o bom pastor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa herança. Ele é o amado da minha alma e de sua alma. João, ele é arrebatado em espírito. Ele tem uma visão. Nessa visão, ele vê Jesus glorioso, majestoso. E João, ele vê no verso 13 que as vestes de Jesus eram brancas. Leamos o verso 13. E entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com veste branca que chegava aos pés. Temos que entender que tudo aqui que eu vou expor é simbólico. É simbólico. E o livro do Apocalipse... Bom dia, Bruno. Que Deus o abençoe. Bom dia, personal. Que Deus a abençoe. Pois bem, o livro do Apocalipse é um livro simbólico. E o texto que eu li, todo é simbólico. Eu gostaria de interpretar para você. Preste muita atenção para você assimilar, entender. Pois bem, João tem uma visão. E ele diz que Jesus estava com a veste que chegava aos pés. Essa veste simboliza que Jesus é sacerdote e rei. Jesus, ele é sacerdote, aquele que nos conduz a Deus, aquele que nos representa diante de Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. Ele entrava, orava a Deus, suplicava a Deus, representava o povo diante de Deus, rogava a Deus e Deus perdoava o pecado de Israel. Então Jesus, ele é nosso sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. Ele não somente é sacerdote, mas é rei. É ele que nos conduz a Deus e reina sobre nós. Portanto, Jesus é rei e sacerdote. Ele não é somente rei, é rei dos reis e senhor dos senhores. Agora João, ele vai falar no verso 14 o seguinte: na sua cabeça, os seus cabelos eram brancos. Olha só, João, ele contempla Jesus. E na cabeça de Jesus, seus cabelos eram brancos. Quando João fala da cabeça, simboliza a onisciência de Jesus. Jesus, ele é onisciente. Ou seja, ele vê tudo, prescruta tudo. Tudo que antes nós falarmos algo, Jesus já sabe o que nós falaremos. Antes de nós pensarmos algo, Jesus já sabe o que nós pensaremos. Portanto, Jesus é onisciente, sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. Ele sabe como você estará daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 10 anos. Ele contempla, sabe, portanto,
de todas as coisas. Ele vê tudo, contempla tudo. Muitas pessoas estão matando, estão fazendo mal às pessoas no oculto, mas Jesus está vendo. Meus irmãos, tem muitos cristãos que estão adulterando no oculto, traindo a sua esposa. Tem muito crente traindo a sua namorada, a sua noiva. Tem muita mulher que se diz cristã traindo o seu marido, conversando com outros homens no WhatsApp, no Instagram. Tem muitos homens vendo pornografia na internet, vendo mulheres sensuais. Tem muitos homens bebendo no oculto, se embriagando no oculto, fumando cigarro no oculto. E está pensando que Deus não está vendo. Deus está vendo sim. Jesus está vendo você vivendo dessa forma. Nada e nem ninguém esconde nada dos olhos de Jesus. Talvez a sua esposa não vê o que vocês fazem no oculto. A sua mulher não vê o que você faz no oculto, mas Jesus vê. Jesus vê tudo. Pois bem, o verso 15. Com a veste que chegava aos seus pés. Olha só, a veste de Jesus era tão grande que chegava aos seus pés. O que significa seus pés aqui? Isso fala da onipotência de Jesus. Jesus tem todo o poder no céu e na terra e no mar. Ele faz o que quer e o que gosta. Só ele recebeu todo o poder no céu e na terra e no mar. Ele tem todo o poder e é ele que julgará todas as pessoas. Ele que vai condenar as pessoas. Muitos falam, os falsos pregadores, os falsos pastores. Jesus, ele é só amor. Ele não julga ninguém, não. Não joga ninguém no inferno, não. Joga sim. Jesus é amor e também justiça. E ele quem vai ser o juiz. E ele condenará todas as pessoas que o rejeitaram, que preferiram viver na prática do pecado. E essas pessoas que o rejeitaram, que não viveram a palavra, que são falsos crentes, essas pessoas serão jogadas num lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Jesus vai julgar os reis tiranos, os presidentes corruptos, os governadores corruptos, as pessoas corruptas, os senadores maus, perversos, os presidentes maus, perversos, os senadores maus, perversos. Jesus vai julgar cada um deles. Portanto, serão condenados biblicamente. Portanto, pensemos nessa palavra, que Jesus será o juiz do último dia. Pois bem, verso 15. Bom dia, Sávio, tudo bem? Pois bem, verso 15. Seus pés eram como um bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. João ouve a voz de Jesus, era como um som de muitas águas. O que significa isso? Isso fala do poder de sua palavra. A palavra de Deus
ela é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus liberta o homem da fornicação, do adultério, da mentira, da hipocrisia, da antropolatria, da idolatria, do homossexualismo, do lesbianismo, deste mundo mau, perverso, corrompido, depravado, ímpio, pagão, libertino, sensual. Jesus liberta através da sua palavra. É a palavra que liberta, que cura, que restaura, que regenera, que limpa, que purifica, que salva. E Jesus é a própria palavra. João 1,14. E a palavra, e o Logos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. Aí João vai continuar. Bom dia, Tiago. Deus o abençoe. Pois bem, agora João vai falar da mão de Jesus. Olha só, verso 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. João contempla Jesus, na mão de Jesus tem 7 estrelas. Em qual mão? Na esquerda? Não, na mão direita. Na mão direita. O que simboliza isso? O que significa isso? A mão direita é a mão da ação, com qual age e governa. Jesus, ele age, não somente age, governa, controla todas as coisas que acontecem nesse mundo. Ele é o Criador. Ele que criou todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Portanto, Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o mar, as estrelas, os animais aquáticos, as aves, e também me criou e criou você. E criou você. Então, a mão direita simboliza ação. Em Apocalipse, capítulo 2, vai falar que Jesus tem na sua mão direita a igreja. Meu irmão, Jesus, ele tem dentro de suas mãos, por exemplo, aqui somos nós. Jesus nos pega assim, ó. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode se levantar principado, potestade, o inferno contra a minha vida e a sua vida. Nada pode nos arrancar das mãos onipotentes, gloriosas de Jesus. De Jesus. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Satanás não pode te arrancar das mãos de Jesus. Homem não pode te arrancar das mãos de Jesus. Nenhuma mulher pode te arrancar das mãos de Jesus, porque você está guardado nele. Nele. Glória a Deus. Agora, verso 16. Leiamos. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca uma espada de 2 gumes. Na boca de Jesus tinha uma espada de 2 gumes. O que simboliza isso? Vamos ver que na boca de Jesus tem uma espada de 2 gumes. Isso fala do juízo. Do juízo. A única arma de guerra usada por Cristo, conquistador, é a espada que sai da sua boca. Essa é uma cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial e precisamente com ostentação. Ou seja, no juízo final, Jesus, na segunda volta de Cristo, no juízo final, Jesus vai ressuscitar o corpo do ímpio, ou dos ímpios que estão no sepulcro.
vai pegar a alma do ímpio que está no Hades, lugar de tormento, vai unir em um só ser e vai jogar eles no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte, ou seja, inferno. As pessoas irão... Aliás, Jesus, Deus, não criou o inferno para o homem, criou para Satanás e seus anjos. Mas os homens vão para o inferno porque eles seguem Satanás. E como Satanás vai para o inferno, aqueles que seguirão a ele também vão. Por quê? Porque não querem Jesus, querem o pecado, querem o mundo, querem fazer a sua vontade, que é imperfeita, que não é boa, que não é agradável. E o salário do pecado é a morte. O pecado paga um salário, morte eterna. Mas Jesus hoje é tão benevolente que fala, eu também pago um salário. Vida eterna. Vida eterna. Agora, no verso 16, João vai contemplar a face de Jesus. Sua face era como um sol que brilhava. João olha para Jesus e vê na face de Jesus um brilho grande, parecido com um sol. O que simboliza isso? O que significa isso? A visão agora de João não é mais de um Cristo, meu irmão, quando ele contemplou anos atrás. Cristo como um servo, perseguido, preso, esbofeteado, cuspido. Mas agora João contempla Jesus com a luz forte. João contempla Jesus agora com sua glória. Jesus agora está glorificado. Um corpo glorificado. Um corpo totalmente espiritual. Glória a Deus. Agora, no verso 17, leiamos. Quando vi cair a seus pés como morto, ele então me colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. João, ele tem essa visão. A visão é tão forte que ele cai no chão como morto.